Eu estava dormindo pesado quando de repente senti algo mexendo no meu rosto. Abri o olho meio confusa e vi um gato no pé da minha cama, me encarando. Eu nem tenho gato, nem deixo entrar bicho em casa. Fiquei paralisada uns segundos, sem entender o que aquele bicho fazia ali, naquele silêncio da madrugada. Ele não fez barulho, só ficou ali, me olhando e mexendo a cabeça como se quisesse me avisar de alguma coisa. Foi estranho demais, porque ele parecia insistir que eu levantasse. Foi assim que acordei de verdade, puxada por aquele gato que eu não conhecia. Meu nome é Carla, tenho 31 anos e sou mãe solteira do Miguel, que tinha uns 3 meses quando tudo aconteceu. A gente mora numa cidade pequena do interior do Paraná, num bairro bem tranquilo, daqueles que todo mundo conhece o nome de todo mundo. Desde que o Miguel nasceu, minha rotina virou um caos gostoso, mas cansativo demais. Eu trabalho de casa, então tento conciliar o serviço com os cuidados dele, o que nem sempre é fácil. Miguel é um bebê calmo na maior parte do tempo, mas à noite é outra história. Ele acorda bastante para mamar e eu sempre fico alerta, com medo de deixar passar alguma coisa. Às vezes, mesmo cansada, consigo pegar no sono rápido, mas sem relaxar de verdade, porque sempre tem aquele medo de algo dar errado, sabe? Sou só eu e ele, então tudo depende de mim. A casa onde moramos é pequena, de um jeito simples, mas confortável. Tem um quarto só para o Miguel, que fica bem perto do meu. Eu consigo ouvir até o menor barulho que ele faz, o que ajuda a ficar atenta. Durante o dia, eu me virei para dar conta do trabalho, cuidar da casa e dar atenção para o Miguel. E à noite é o momento que eu tento descansar um pouco. Minha mãe mora longe, e os amigos também não estão perto, então não tenho muita ajuda. A casa estava silenciosa. Só o ventilador fazia um barulho baixo e constante no quarto. Eu estava cansada, com o corpo pesado de tanto cuidar do Miguel e trabalhar durante o dia. Era aquele cansaço comum de mãe que não dorme direito, nada fora do normal, só o peso da rotina mesmo. Tentei relaxar e fechar os olhos, esperando o próximo momento que ele fosse precisar de mim. Apesar do sono e da preocupação que toda mãe tem, eu tentava manter a calma e pensar que tudo estava bem. O Miguel era minha prioridade e eu queria fazer o melhor para ele. Nunca imaginei que aquela noite fosse se transformar numa coisa que eu nunca ia esquecer. À noite, minha rotina era quase sempre a mesma. Depois de colocar o Miguel para dormir, eu aproveitava o pouco de silêncio para tentar descansar também. Antes de deitar, dava uma última conferida nas janelas e trancas. A casa não ficava em área perigosa, mas eu tinha mania de revisar tudo, principalmente depois que passei a morar sozinha com ele. Era uma forma de me sentir mais segura. Naquele dia, o frio estava um pouco mais intenso que o normal. Coloquei mais uma manta no berço e deixei a porta do quarto dele só encostada, como sempre. No corredor, uma lâmpada fraca ficava acesa a noite inteira, só para evitar que a casa ficasse no escuro total. Era um costume que eu já tinha antes mesmo de ser mãe. Antes de tentar dormir, fiquei um tempo mexendo no celular, respondendo mensagens atrasadas e vendo notificações. Lá fora, quase não se ouvia nada. Só um cachorro latindo distante e, de vez em quando, o estalo seco de algum galho com o vento. O bairro era calmo, mas às vezes esse silêncio todo deixava a gente mais atenta do que o normal. No quarto, ajeitei o travesseiro e deixei a babá eletrônica ligada na cabeceira. O som baixo de fundo que vinha dela me ajudava a ficar tranquila. Fechei os olhos pensando que, se tivesse sorte, conseguiria dormir pelo menos 2 horas seguidas até o próximo despertar do Miguel. Não imaginava que o que iria me acordar mais tarde não teria nada a ver com choro ou mamada. Me virei na cama e olhei rapidamente para a porta do meu quarto, que ficava entreaberta. O corredor estava escuro, mas eu conseguia ver o clarão fraco vindo da janela do quarto do Miguel. Tudo parecia normal. Respirei fundo, tentando convencer meu corpo a relaxar. Eu sabia que em algum momento da madrugada ele acordaria e eu precisaria estar pronta. A noite seguia assim, silenciosa, fria e aparentemente comum. Só que, sem eu saber, aquele silêncio estava prestes a ser quebrado de um jeito que marcaria a minha vida para sempre. Não sei dizer quanto tempo fiquei deitada antes de começar a perceber que algo estava diferente. Eu já estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho leve no corredor.
Não era forte, parecia um passo muito suave, mas na minha cabeça não fazia sentido, já que só tinha eu e o Miguel na casa. Abri os olhos e fiquei escutando, tentando entender se era coisa da minha imaginação ou se realmente tinha acontecido. Fiquei parada, sem me mexer, esperando ouvir de novo. Depois de alguns segundos, nada. Voltei a fechar os olhos, mas agora já estava mais desperta. É impressionante como, quando a gente é mãe, qualquer som parece suspeito. Eu tentava não me deixar levar por paranoia, mas a sensação de que tinha algo se mexendo ali perto não sumia. Uns minutos depois, ouvi outro som, dessa vez vindo do meu quarto mesmo. Foi como se alguma coisa tivesse roçado de leve no chão, perto da cama. Abri os olhos e olhei rápido para o lado, mas não vi nada. O ventilador continuava girando, fazendo seu barulho baixo, e a luz fraca do corredor iluminava só um pouco do quarto. Tentei pensar que podia ser o vento ou algum inseto, mas aquilo não me convencia totalmente. Me apoiei no cotovelo e fiquei observando a porta entreaberta. O corredor continuava quieto, e a luz amarela da lâmpada parecia mais fraca do que o normal. Por um instante, pensei em levantar para conferir o Miguel, mas como o aparelho da babá eletrônica não mostrava nenhum som, achei melhor não me precipitar. Ainda assim, aquela sensação de estar sendo observada começava a incomodar. Fechei os olhos de novo, mas dessa vez não consegui relaxar. Eu ficava prestando atenção no ambiente, reparando em qualquer mudança no barulho ou na temperatura. Foi então que ouvi um som mais claro, algo parecido com um estalo, como se uma madeira tivesse cedido com o peso de alguma coisa. Não era alto, mas foi o bastante para me deixar de pé num segundo. Levantei devagar e olhei pelo corredor. O quarto do Miguel estava com a porta encostada, do jeito que eu tinha deixado. A luz fraca ainda vinha lá de dentro, e tudo parecia igual. Caminhei até a cozinha só para me certificar de que estava tudo no lugar. Conferi as janelas e as portas, tudo trancado como antes. Não encontrei nada fora do normal, mas aquela sensação estranha não ia embora. Voltei para o quarto e me deitei de novo, mas não apaguei a luz. Pensei que talvez estivesse só cansada demais e meu corpo estivesse reagindo de forma exagerada. Mesmo assim, fiquei de olhos abertos, olhando para o teto, enquanto a mente tentava encontrar uma explicação lógica para aqueles pequenos barulhos. Não sei quanto tempo passou, mas eu estava quase cochilando quando ouvi algo ainda mais estranho. Um som leve, repetido, vindo do corredor, como se algo tivesse raspando no chão em direção ao meu quarto. Era lento, espaçado, e parou de repente, como se tivesse notado que eu estava acordada. Foi aí que meu corpo inteiro ficou em alerta. Eu não sabia o que era, não via nada, mas tinha certeza de que algo tinha se aproximado. Depois de ficar tanto tempo acordada, o cansaço começou a pesar de um jeito que eu não conseguia mais lutar contra. A sensação estranha da noite ainda estava lá, mas meus olhos insistiam em fechar. Me ajeitei na cama, puxei a coberta até o queixo e deixei o corpo relaxar. O barulho do ventilador se misturava àquele silêncio pesado da madrugada e, aos poucos, fui afundando no sono. Não sei quanto tempo passou. A última vez que olhei para o relógio, marcava quase 1 da manhã. Minha mente já estava num estado de descanso profundo, aquele tipo de sono pesado em que parece que o corpo se desliga de vez. Enquanto isso, no quarto ao lado, Miguel se mexia no berço. Talvez um reflexo, talvez um desconforto. Ele estava deitado de lado, e algum resto de leite que ele tinha mamado antes começou a voltar. Primeiro, um pequeno engasgo, depois outro, mais forte. Seu corpinho se revirava, tentando respirar, mas a tosse era abafada pela posição e pelo fato de que ele ainda não tinha força para se virar sozinho. Eu, completamente entregue ao sono, não percebia nada. Não houve choro alto o bastante para me acordar. Era como se um muro invisível me separasse da realidade naquele momento. Foi então que senti algo estranho no meu pé, como se algo tivesse tocado de leve. Minha mente, ainda confusa, tentou ignorar, mas o toque se repetiu, dessa vez mais forte, acompanhado de um peso pequeno sobre a cama. Abri os olhos lentamente, sem entender direito, e percebi que havia um gato ali. Um gato que eu nunca tinha visto antes. Ele era preto, de pelos curtos e brilhantes, e tinha os olhos muito abertos, quase assustados.
Caminhava inquieto sobre a cama, indo e voltando, como se estivesse tentando me fazer levantar. Por um instante, fiquei só olhando, sem reação. Minha primeira pergunta foi óbvia. Como esse bicho entrou aqui? Todas as portas e janelas estavam trancadas. O gato então se aproximou mais do meu rosto e deu uma patada leve no meu braço, como se estivesse chamando. Depois, pulou da cama e correu até a porta, parando ali e olhando para trás, me encarando. Havia algo insistente naquele comportamento, como se ele soubesse exatamente o que queria que eu fizesse. Ainda meio sonolenta, sentei na cama e perguntei no automático: "Que foi, bicho?" Ele miou uma única vez, um som curto, e saiu andando pelo corredor. Foi aí que percebi que ele estava indo direto para o quarto do Miguel. Meu coração deu um salto. Pulei da cama e fui atrás. Quando entrei no quarto, a cena me fez gelar. Miguel estava deitado com o rostinho virado para baixo, o corpo se mexendo em movimentos curtos e desesperados. O som que ele fazia era fraco, abafado, e eu percebi na hora que ele estava engasgado. Não pensei em mais nada. Corri até o berço, o peguei nos braços e virei ele de barriga para baixo sobre o meu antebraço, dando algumas palmadas firmes nas costas, do jeito que eu já tinha aprendido no posto de saúde. Em segundos ele tossiu forte e o leite saiu. Depois puxou o ar com um choro alto e contínuo, o som mais aliviador que eu já tinha ouvido na vida. Meu corpo inteiro tremia e eu mesma comecei a chorar junto, abraçando ele forte. "Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem", repetia sem parar, sentindo as lágrimas molharem meu rosto. Quando olhei de novo para o quarto, o gato não estava mais lá. Caminhei até o corredor e olhei para os lados. Nada. Revirei a casa inteira depois e não encontrei sinal de que ele tivesse saído por algum lugar. Era como se nunca tivesse existido. A única coisa que ficou foi a certeza de que, se ele não tivesse me acordado, talvez eu não tivesse ouvido o Miguel a tempo. Naquela noite, acabei levando o bebê para minha cama. Passei o resto das horas acordada, olhando para ele dormir e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. E por mais que eu tentasse achar uma explicação lógica, não conseguia parar de pensar nos olhos daquele gato, me encarando como se soubesse exatamente o que estava fazendo. O sol mal tinha nascido quando eu já estava de pé. Não consegui dormir depois do susto. Miguel, exausto, dormia tranquilo na minha cama, e eu fiquei só observando ele respirar, como se precisasse confirmar a cada minuto que estava bem. A imagem do gato não saía da minha cabeça. Aquilo não fazia sentido nenhum. A casa estava trancada, todas as janelas fechadas, e eu nunca tinha visto aquele bicho antes. E mesmo se tivesse entrado por alguma fresta, como explicar o jeito que ele me acordou e me levou direto até o Miguel? De manhã, depois de dar café para mim e mamadeira para o bebê, decidi ir perguntar para os vizinhos. A rua era calma, todo mundo se conhecia mais ou menos. Comecei pela dona Lourdes, que morava na casa da frente. "A senhora por acaso tem um gato preto?" Perguntei, tentando soar casual. Ela franziu a testa. "Eu? Não, minha filha. E nem lembro de ver gato preto por aqui." "Por quê?" Expliquei de forma resumida o que aconteceu. Ela me olhou de um jeito estranho e disse que nunca viu nenhum gato entrar na minha casa e que seria difícil um animal aparecer do nada sem que ninguém visse. Perguntei para o seu Pedro, que ficava sempre sentado na calçada no fim da rua. Ele balançou a cabeça. "Aqui só tem uns 2 gatos que vivem soltos, mas nenhum é preto. E..." Ele fez uma pausa. "Também não ouvi barulho nenhum essa noite." Voltei para casa com a sensação de que tinha mais perguntas do que respostas. Revirei todos os cantos, procurei por algum buraco ou espaço por onde o gato pudesse ter passado, mas nada. Era como se ele tivesse surgido e desaparecido no ar. No fim da tarde, enquanto balançava o berço, fiquei me perguntando se teria sido apenas um sonho muito real. Mas o pensamento se desfazia toda vez que eu lembrava do peso das patinhas no meu braço e do som do miado. E no fundo, por mais que eu tentasse encontrar uma explicação, algo dentro de mim dizia que aquele gato sabia exatamente o que estava fazendo. Os dias foram passando e a vida voltou ao normal. Miguel crescia saudável e o episódio daquela noite ficou guardado na minha memória como algo que eu não conseguia explicar. No começo, evitei falar muito sobre isso, com medo de parecer exagerada ou inventar coisas. Mas toda vez que eu lembrava, sentia uma gratidão enorme. Eu nunca fui muito ligada a gatos. Sempre achei eles distantes demais.
diferentes dos cachorros que tive na infância. Mas depois daquela madrugada, algo mudou. Passei a reparar mais quando via algum pela rua, e até comecei a gostar de ouvir aquele ronronar baixinho que antes me parecia estranho. Um mês depois, estava voltando da padaria quando vi uma gatinha tricolor magra miando na calçada. Me abaixei, ofereci um pedaço de pão e, quando percebi, estava levando ela para casa. O Miguel ficou encantado, e eu também. Dei o nome de Lila. Não demorou muito e, em outra tarde, encontrei um filhote preto e branco, enrolado num pedaço de papelão na frente do mercado. Trouxe para casa sem pensar duas vezes. Miguel já começava a engatinhar e parecia adorar a companhia. O terceiro veio numa noite de chuva, miando perto do portão, um tigrado de olhos grandes e assustados. Coloquei para dentro, sequei com toalha e dei comida. Quando vi, já tinha 3 gatos circulando pela casa. Às vezes, quando eles se deitam perto do berço do Miguel, eu lembro daquela noite. Nenhum deles é igual ao gato que me acordou. Aquele tinha o pelo preto como carvão e olhos amarelos profundos. Mas não consigo evitar pensar que, de alguma forma, ele abriu espaço na minha vida para que eu deixasse esses 3 entrarem. Ainda não sei de onde ele veio ou como desapareceu. Talvez nunca descubra, mas gosto de pensar que, onde quer que esteja, ele sabe que salvou meu filho. E que, graças a ele, hoje a casa está cheia de ronronar, patinhas correndo e uma sensação estranha de que, de alguma forma, estamos sendo cuidados. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Nunca tinha sentido medo em casa antes, mas naquela noite algo estava diferente. Eu estava sozinha, como sempre, quando percebi um vulto preto parado do lado de fora, olhando pela janela da sala. Não conseguia entender o que era, só sentia meu peito apertar. De repente, uma batida forte na porta me fez pular. Meu corpo congelou e não sabia se abria ou chamava alguém. Não dava para ver direito o que era aquela sombra, mas o medo não deixou eu pensar direito. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Meu nome é Marina. Tenho 31 anos e moro sozinha há uns 2 anos. Trabalho como assistente administrativa num escritório aqui da cidade, um serviço meio sem graça, mas que paga as contas. Normalmente saio cedo, volto tarde, então fico bastante tempo em casa sozinha durante a semana. Minha família mora em outra cidade, então não tem ninguém por perto para dar uma força quando preciso. O bairro onde moro é tranquilo, nada demais. Tem umas casas espalhadas, gente que se conhece de vista, sabe? Com meus vizinhos a relação é aquela coisa básica. A gente acena, troca um oi, conversa quando cruza na rua, mas nada muito próximo. Tem um vizinho do lado, o Sr. Jorge, que às vezes passa para falar um boa noite ou perguntar se preciso de algo. Ele é um cara calmo, mora lá faz bastante tempo e a gente nunca teve problema. Naquela noite, eu tinha chegado em casa umas 10 da noite, cansada do trabalho. Normalmente, quando volto, já é tarde demais para sair de novo. Então só fico no meu apartamento, assisto um pouco de TV, mexo no celular e vou dormir. Não tem nada de especial na minha rotina, mas naquele dia algo me deixou inquieta, mesmo sem eu saber o porquê. Talvez fosse só o cansaço falando, ou a cabeça cheia de coisas do trabalho. Nunca fui de acreditar em coisa estranha, espírito, essas paradas. Para mim, se a gente não vê, não existe. E mesmo morando sozinha, nunca senti medo aqui, pelo menos não até aquela noite. Eu só queria descansar, desligar o mundo um pouco. Foi quando tudo começou a mudar, sem aviso, sem explicação. Depois daquela noite no trabalho, cheguei cansada e arrastei os pés até meu apartamento no 2º andar de um prédio velho, mas que era meu cantinho. A chave girou com um rangido que já estava acostumada. A porta abriu e o cheiro de casa vazia me recebeu. As luzes estavam apagadas. Só a luz fraca da rua entrava pela janela da sala. Liguei o abajur do canto, aquele que tem uma lâmpada meio fraquinha, só para não ficar no escuro total. O apartamento não é grande. Tem uma sala, cozinha pequena, um quarto e banheiro. Não tenho muitos móveis, só o básico. Sofá, mesa pequena, cama, armário. Não gosto de exageros. Depois de jogar a bolsa no sofá,
Fui até a cozinha e peguei uma garrafa d'água. Abri a geladeira, peguei um iogurte. Liguei a TV só para ter um barulho de fundo. Aquele tipo de programa que não precisa prestar atenção, sabe? Lá fora, a rua estava calma. Algumas janelas com luzes acesas, outras apagadas. O barulho mais alto era o das folhas balançando com o vento, ou o som distante de um carro passando. De vez em quando, o latido de algum cachorro. Nada que chamasse atenção, pelo menos era o que eu pensava. Sentada no sofá, olhando meio distraída pela janela da sala, notei algo que me gelou o sangue. Uma sombra preta parada do lado de fora, na calçada, quase grudada no vidro. Não dava para ver detalhes. Era só uma mancha escura, mas aquilo parecia não estar ali antes. Meu coração deu uma acelerada, mas tentei me convencer de que era alguma coisa normal. Talvez uma árvore, um poste, sei lá. Fechei a cortina devagar, tentando não fazer barulho, e me afastei da janela. A sensação que eu tinha era de que alguém estava me observando. Eu não conseguia pensar direito, o corpo travava, e tudo o que eu queria era que aquilo sumisse dali. Mas não sumiu. Foi então que ouvi uma batida forte na porta. Quase levei um susto que derrubou a garrafa d'água no chão. Minha mão tremia enquanto eu caminhava até a porta. O que estaria acontecendo ali? A batida na porta veio forte, me assustou de verdade. Meu coração disparou e eu fiquei parada, sem saber se abria ou não. Depois de uns segundos, tomei coragem e olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém do outro lado, só silêncio. Quando finalmente abri a porta, não tinha ninguém ali. O corredor estava vazio, iluminado só pela luz fraca do poste. Voltei para dentro, trancando a porta com cuidado. Foi quando ouvi de novo aquele barulho estranho perto da janela da sala, um som que parecia um arranhado leve, quase imperceptível. Fui até a janela devagar, olhando para fora, mas não tinha nada visível. Só a rua silenciosa e escura. De repente, um arrepio gelado subiu pela minha espinha e senti o ar ficando mais pesado, como se alguém estivesse bem perto. Tentei afastar aquele pensamento. Disse para mim mesma que era só imaginação, mas não parou por aí. O telefone tocou de repente, um toque curto, estranho, que não parecia ser uma chamada normal. Atendi, mas só ouvi um silêncio do outro lado, e quando ia falar, a ligação caiu. Logo depois, as luzes do apartamento piscaram, ficando um pouco mais fracas e depois voltando ao normal. Eu fiquei ali parada, tentando entender se tudo aquilo era só minha cabeça pregar peça ou se tinha alguma coisa errada mesmo. A sensação de que alguém estava me observando não me largava. Olhei para o lado e vi a cortina da sala mexer, como se um vento tivesse passado, mas a janela estava fechada. Aquilo me deixou gelada. Comecei a andar pela casa, mexendo nas coisas, tentando me distrair, mas a estranheza só aumentava. Não sabia o que esperar dali para frente, e isso era o pior. Aquela sombra preta parecia não sair do meu pensamento. Eu ficava sentada no sofá, encarando a janela, e lá estava ela, parada, imóvel, como uma mancha que eu não conseguia tirar da minha visão. Não era um reflexo, não era coisa da minha cabeça. Era algo que eu sentia me observando o tempo todo. Meu peito apertava, o ar ficava mais difícil de respirar, e a cada vez que olhava, o vulto parecia estar mais perto, como se tivesse vindo para dentro da minha casa sem eu perceber. Eu tentava manter a calma, dizendo que era só a luz da rua, que o cansaço me fazia ver coisas, mas não adiantava. O medo crescia dentro de mim, uma coisa gelada que se espalhava do estômago até as mãos, fazendo tudo tremer. Eu não conseguia pensar direito, só sentia aquele peso no peito que me deixava paralisada. A casa inteira parecia diferente naquela noite. Os sons normais da rua, os passos distantes, até o barulho do vento nas árvores, tudo parecia amplificado, estranho, como se estivesse me alertando que algo não estava certo. Eu tentei ligar para alguém, mas o celular não tinha sinal. O silêncio só aumentava a sensação de solidão, e a presença daquela sombra só me fazia sentir menor, presa. Cada barulho fazia meu coração acelerar. Um rangido da porta do armário, o estalo da madeira da casa, até o toque do relógio na parede parecia um martelo batendo na minha cabeça. Eu olhava para os cantos do quarto, esperando ver o vulto aparecer, mas não via nada além do escuro. Fui andando devagar pela casa, tentando afastar o medo.
mexendo em coisas, procurando algo que me distraísse, mas o vulto estava sempre ali, na janela, me encarando sem piscar. Meus olhos doíam de tanto tentar focar nele, e eu sabia que, se fechasse os olhos, ia sonhar com aquela sombra. Tentava pensar em outras coisas, em coisas boas, mas era impossível. Era como se aquele preto profundo tivesse sugado toda a luz e esperança que eu tinha. Até o ar parecia pesado demais, como se tivesse uma mão invisível apertando meu peito. Às vezes, eu sentia um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo queimado, que aparecia de repente e desaparecia rápido. Me fazia arrepiar, como se alguém tivesse passado por perto. Eu não conseguia entender o que era aquilo. Só sabia que me deixava ainda mais apavorada. O relógio continuava marcando o tempo, mas parecia que tudo tinha parado para mim. Minha mente rodava em círculos, tentando achar uma saída, um motivo, qualquer coisa que explicasse aquilo. Eu queria fugir, mas sabia que não tinha para onde. Fiquei ali, parada na sala, até que o corpo não aguentou mais, e comecei a chorar. Chorar porque estava com medo, porque não entendia o que estava acontecendo, porque aquela sombra parecia estar vindo buscar algo em mim. Eu não sabia se aquilo era real ou só minha cabeça pregando uma peça, mas não importava. O medo era real demais. Naquela noite, eu me senti completamente sozinha, indefesa e à mercê de algo que eu não conseguia ver direito, mas que sabia que existia. Quando pensei que não ia aguentar mais, ouvi outra batida forte na porta. Dessa vez não foi só um susto passageiro, foi um chamado urgente, uma chance de sair daquela situação que parecia me prender. Eu tremia toda, as mãos suavam e meus pés mal conseguiam me levar até a porta. Abri só um pouco, com o coração quase saindo pela boca. Lá estava ele, o Sr. Jorge, o vizinho que sempre foi calmo e gentil. Ele parecia preocupado, com o rosto meio pálido, mas firme. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou quase num sussurro. Ana, eu tive um sonho esquisito, como se você estivesse aqui pedindo ajuda. Por isso vim correndo. Eu não sou de acreditar nessas coisas, mas naquele momento senti uma mistura de alívio e medo que não dava para explicar. Quando ele entrou, a sombra que me perseguiu a noite inteira desapareceu. Foi como se a presença ruim tivesse sentido que não podia ficar perto dele. O ar no apartamento mudou. Ficou mais leve, como se uma pressão invisível tivesse saído dali. Eu comecei a respirar melhor e o peso no peito diminuiu. O Sr. Jorge ficou comigo até o sol nascer, conversando baixo, me segurando quando eu tremia de medo. Ele disse que talvez eu tivesse sido protegida, que a ajuda veio na hora certa, mesmo que a gente não entendesse direito como. Aquele tipo de coisa que não dá para explicar, mas que a gente sente no coração. Nos dias seguintes eu percebi que nada mais estranho aconteceu. O vulto sumiu, os barulhos estranhos pararam e eu consegui dormir sem aquele medo constante me sufocando. Ainda não sei se era algum tipo de coisa sobrenatural ou só um pesadelo muito real, mas sei que se não fosse a ajuda que apareceu, eu poderia não estar contando isso agora. Mas não foi só o medo que ele ajudou a afastar. Depois daquela noite, eu comecei a reparar melhor nas pequenas coisas, nas pessoas ao meu redor. O Sr. Jorge virou mais que um vizinho, virou alguém em quem eu podia confiar de verdade. Aquele gesto, de vir até aqui sem eu pedir, mostrou que tem gente boa, mesmo quando o mundo parece meio escuro. E é engraçado como, às vezes, a gente só percebe o valor das coisas quando passa por um sufoco desses. Não foi só o vulto ou a presença estranha que me marcou, mas também essa ajuda inesperada que apareceu. Parece até que aquela noite foi um aviso, um sinal para eu valorizar mais quem está por perto. Aquela sensação de estar sendo observado nunca mais voltou, e mesmo que eu ainda pense no vulto de vez em quando, agora é diferente. Não tem mais medo, tem só aquela lembrança esquisita de uma noite em que quase perdi o chão, mas que no fim me fez acreditar que a gente nunca está totalmente sozinho. E se eu pudesse deixar um recado, seria esse. Quando você achar que tudo está perdido, que o medo vai te engolir, lembre que pode aparecer alguém para te ajudar, mesmo que você não esteja esperando. E foi assim que naquela noite eu tive um livramento que não entendo, mas que agradeço todo dia. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu tentei voltar à rotina, mas aquela sensação estranha não sumia completamente. Sempre que chegava em casa,
Olhava para a janela com um cuidado diferente, como se esperasse ver de novo aquela sombra preta. Nunca mais apareceu, mas o medo deixou uma marca. A ajuda do Sr. Jorge me salvou, disso eu não tenho dúvida. Ele apareceu quando eu mais precisava, como se tivesse sido enviado para me tirar daquela situação. Não sei se foi um sonho dele ou algo mais, mas foi real para mim. Que às vezes eu penso que tem coisas no mundo que a gente não entende e que existe uma força maior cuidando da gente, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, conto essa história para lembrar que, por pior que seja a situação, não estamos sozinhos. Que mesmo na escuridão pode aparecer uma luz para nos guiar, e que às vezes o livramento vem de onde menos esperamos. Mas também fica o aviso: quando sentir que algo não está certo, não ignore. Preste atenção, porque tem coisas que a gente não vê, mas que estão ali, olhando para a gente. Essa história não é só sobre medo ou vultos. É sobre a chance de receber ajuda quando a gente mais precisa. E sobre acreditar, mesmo que seja difícil, que o bem pode aparecer no momento mais inesperado. Eu não sei o que exatamente aconteceu naquela noite, mas sei que ela mudou minha vida para sempre. Nos últimos dias eu vinha tendo uns sonhos esquisitos. Sempre tinha água no meio. Um dia era um rio forte, no outro um lago enorme e escuro. Mas o mais estranho era ouvir a voz da minha avó, que já tinha morrido há anos. Ela não aparecia, só falava firme para eu não ir. Não dizia para onde, eu acordava suando com o coração batendo rápido. A respiração vinha curta, como se tivesse corrido uma maratona, e eu demorava alguns segundos para me situar no quarto, tentando entender se ainda estava sonhando ou já tinha voltado para a realidade. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos, e sou o tipo de pessoa que tenta aproveitar qualquer folga para sair um pouco da rotina. Trabalho numa loja de peças automotivas e, quando dá, gosto de pescar ou fazer alguma viagem rápida com os amigos. Não sou um aventureiro de verdade, mas também não recuso um convite que pareça divertido. Essa viagem para a casa da minha avó tinha sido combinada umas 3 semanas antes. A ideia partiu do João, meu amigo desde a época da escola. Ele é daqueles caras que gostam de estar sempre reunindo a galera. O João chamou o Marcos e o Vinícius, que eu também conheço há anos, e por fim me chamou. A gente sempre se deu bem, e normalmente esses passeios eram tranquilos, só para conversar, rir e esquecer um pouco dos problemas. O destino era uma velha casa que minha avó tinha deixado numa região afastada, cercada por mata e perto de um lago. O João tinha um tio que conhecia a região e disse que lá era ótimo para pescar e nadar, além de ser um lugar perfeito para acampar e curtir a natureza. Eles estavam empolgados, falando em levar churrasqueira, caixa de som e até barraca, caso a gente decidisse passar a noite. Eu ia mais para relaxar, mas confesso que por dentro não estava tão animado quanto eles. Minha avó, Dona Teresa, que praticamente me criou, já tinha falecido há 8 anos, mas nos últimos dias ela voltou aos meus pensamentos através daqueles sonhos estranhos. Cresci ouvindo ela dizer que a gente devia prestar atenção nos sinais da vida, porque às vezes era Deus tentando avisar alguma coisa. Esses sonhos mexeram comigo, mas não queria estragar o clima da viagem contando para a galera que ela apareceu nos meus sonhos, pedindo para eu não ir. Na noite antes da viagem tive um sonho diferente. Eu estava sentado à beira de um lago muito parecido com aquele para onde íamos. A água estava escura, mas brilhava com uma luz fraca, azulada. Minha avó estava ali comigo, silenciosa, olhando para a água. Eu tentei falar com ela, mas não consegui. Só sentia uma presença forte, como se aquele lugar fosse importante para ela. Acordei com o peito apertado, pensando no que aquele sonho podia significar. No dia da viagem, acordei com o peito apertado. Aquele incômodo que eu tentava ignorar não sumia. Mesmo assim, coloquei minha mochila nas costas e fui encontrar os caras. O João passou na minha casa cedo, com o Marcos e o Vinícius já no banco de trás. O carro estava cheio de risadas, planos e zoeira, mas eu estava meio desligado. O aperto no peito ainda estava ali, insistente. Conforme a gente foi se afastando da cidade, as ruas movimentadas deram lugar a estradas de terra cercadas por plantações. O sol estava forte, mas uma brisa leve deixava o ar menos quente. Quando chegamos perto da casa da minha avó,
a paisagem mudou. Era um lugar simples, uma área baixa cercada de árvores e mato. A velha construção estava lá, meio esquecida, com o jardim tomado pelo mato e as janelas de madeira já desgastadas pelo tempo. Estacionamos num espaço aberto perto da casa, tiramos as coisas do carro e começamos a montar um acampamento improvisado, com lona e churrasqueira portátil. O Marcos já foi direto montar a vara de pesca. O Vinícius cuidava da churrasqueira e o João saiu explorando a mata ao redor. Eu tentei relaxar, mas aquele aperto no peito não me largava. Fiquei olhando para o lago próximo, sentindo uma vontade estranha de sair dali, mas sem saber explicar. De repente, um vento gelado passou rápido, balançando as folhas das árvores. O Vinícius brincou dizendo que o lago estava chamando, e eu forcei um sorriso, mas no fundo não achei graça. A ligação que eu sentia com aquele lugar era mais profunda do que eu imaginava. Anos atrás, minha avó costumava visitar aquele mesmo lago. Ela dizia que aquele lugar tinha algo especial, como se fosse uma ponte entre o céu e a terra. Ia sozinha, rezava e fazia promessas, buscando forças e respostas. Contava que, sempre que precisava de ajuda ou orientação, encontrava paz ali. Diziam, entre os moradores antigos, que ela tinha um dom especial. Ajudava pessoas doentes com rezas e ervas medicinais e muitas vezes apareceu para salvar pessoas que quase se afogavam naquele lago. Também falavam sobre uma luz azulada que brilhava na água nas noites de lua nova. Uma espécie de proteção invisível que parecia emanar dela, mesmo depois de sua partida. O dia passou e fizemos de tudo. Pescamos, comemos e demos voltas pela margem do lago. Eu entrei na água só até a cintura para me refrescar, mas não fiquei muito tempo. O João e o Marcos adoravam nadar, passavam horas dentro da água. O Vinícius ficava na beira, tomando cerveja e cuidando da churrasqueira. Lá pela metade da tarde, o João e o Marcos foram pescar num ponto mais afastado. E o Vinícius foi junto, dizendo que queria ver se eles iam pescar mesmo ou só inventar moda. Eu decidi ficar por ali. Quando fiquei sozinho, a sensação mudou. O lago parecia diferente, mais silencioso e pesado. O sol já começava a baixar, mas ainda fazia calor. Sem pensar muito, entrei na água devagar, sentindo a areia sob os pés. Quando percebi, a água já estava na altura do peito. Resolvi nadar um pouco, indo para dentro do lago sempre em linha reta, deixando o silêncio e o frescor tomarem conta. Só que fui me afastando sem perceber demais. A água foi ficando mais funda, mais fria. O fundo sumiu e a margem parecia longe demais. Tentei voltar, mas o cansaço bateu forte. Meu corpo parecia pesado, os braços doíam, as pernas quase não respondiam. A água ficava densa e eu sentia dificuldade para me manter na superfície. Olhei ao redor tentando ver algum dos amigos, mas não tinha ninguém. Só a imensidão da água, o céu começando a escurecer. Meu fôlego ficou curto, a ansiedade subiu. Eu sabia que se entrasse em pânico, era o fim. Tentei controlar a respiração, nadar devagar, mas a cada braçada parecia que afundava mais. Foi quando a água quase me levou. Eu estava afundando, sem forças. De repente, senti uma força puxando meu braço. Não era como uma mão humana, era uma sensação diferente. Uma firmeza suave, como se alguém invisível estivesse me segurando e me puxando para cima. A água ao redor brilhou com uma luz azulada fraca, entrando comigo naquela corrente que me arrastava para a superfície. No primeiro momento pensei que algum dos meus amigos tivesse vindo me salvar, que o João ou o Marcos tinham percebido que eu estava em apuros e tinham vindo me ajudar. Me senti aliviado, achando que não ia morrer naquele dia. Mas quando abri os olhos, vi que não tinha ninguém perto, só a margem distante e o silêncio estranho ao redor. Eu boiei ali, tremendo, tentando recuperar o fôlego. O sol já quase se punha e o lago estava escuro. O medo começou a crescer de novo. Eu podia ter morrido se ficasse mais tempo naquela água. Cambaleei até a margem, sentei na grama, tentando entender o que tinha acontecido. Uns pescadores que estavam do outro lado do lago me viram e cochichavam. Quando me aproximei, um deles falou baixo. Vimos uma luz entrar na água pouco antes de você aparecer aqui. Fiquei sem reação. Eles pareciam sérios. Não era história inventada. Aquela luz, a mão invisível,
Tudo aquilo não tinha sido imaginação. Lembrei da minha avó, Dona Teresa, dos sonhos, dos avisos dela para eu ter cuidado com a água. Era como se ela tivesse vindo me salvar naquele momento, me dando uma segunda chance. Voltei para os amigos sem contar nada, porque nem eu acreditava direito no que tinha acontecido. Nos dias seguintes, aquilo não saiu da minha cabeça. No trabalho, eu me pegava olhando para o relógio, contando as horas para voltar para casa, onde ficava sozinho com meus pensamentos. A imagem da luz azulada, a sensação da mão puxando, o silêncio no lago. Parecia que aquilo tinha marcado alguma coisa em mim. Fiquei meio estranho com os amigos também. Eles perguntavam se eu estava bem porque eu parecia cansado, meio distante. Eu respondia na hora, mas depois me fechava. Não queria falar daquilo. Era difícil explicar. Quem ia acreditar? Comecei a prestar atenção em tudo que me cercava. Qualquer barulho estranho na casa fazia meu coração disparar. À noite, a sensação de estar sendo observado aumentava. Não que tivesse visto algo, mas sentia como se alguém estivesse ali, bem perto. A ideia me assustava, mas não me deixava dormir. Uma noite, sonhei de novo com minha avó. Desta vez ela estava sentada à beira daquele mesmo lago. O céu estava escuro, mas a água refletia uma luz suave, azulada, que parecia vir de dentro. Ela estava quieta, com as mãos apoiadas no colo, olhando fixamente para o lago. Eu me aproximei e tentei falar, mas ela não virou para mim. Só me senti acolhido e triste ao mesmo tempo, como se aquele lugar tivesse sido importante para ela em vida. Fiquei pensando sobre isso nos dias seguintes. Comecei a conversar com minha mãe, que ainda mora na casa onde cresci. Perguntei se ela sabia algo sobre a relação da minha avó com aquele lago. Minha mãe hesitou. Depois contou que a minha avó costumava visitar um lago afastado da cidade, onde ela ia sozinha rezar e fazer promessas. Ela dizia que aquele era um lugar especial, onde sentia a presença de Deus mais forte, e que sempre que precisava de respostas ou ajuda, ia para lá. Dona Teresa era muito devota. Naquela época, ela passava por momentos difíceis cuidando da casa dos filhos, e mesmo com tudo, sempre encontrava forças para ir até aquele lago. Minha mãe disse que ouviu histórias da vizinhança sobre uma mulher idosa que tinha um dom, uma fé, que parecia proteger quem passasse por perigo nas redondezas. Muitas vezes, pescadores e moradores juravam ter visto uma luz estranha no lago durante a noite, uma luz que iluminava a água, mesmo quando não havia lua. Era uma história que minha mãe nunca contou para mim quando eu era criança, talvez para não me assustar, mas agora tudo fazia sentido. Aquela luz que me salvou, aquela mão invisível que senti puxando meu braço na água, talvez fossem a continuação da presença da minha avó naquele lago, mesmo depois da morte. Decidi que precisava voltar lá, não só para tentar entender, mas também para me despedir, para agradecer. Quando voltei, encontrei o lugar exatamente como no sonho, silencioso, calmo, com aquela luz azulada fraca refletindo na água escura. Sentei na margem, respirei fundo e fiquei pensando no que tinha vivido. Eu não sabia se aquilo era real ou só minha cabeça pregando peças, mas senti uma paz diferente, uma conexão que não tinha antes. E mesmo com o medo que ainda sentia, entendi que aquela experiência tinha me mudado. Minha avó de alguma forma tinha cumprido a promessa de cuidar de mim, mesmo de longe. Desde aquele dia eu vejo o lago com outros olhos. Sei que tem algo ali que não dá para explicar com palavras. Mas também sei que, quando a gente pensa que está sozinho, tem forças que aparecem para segurar a gente e evitar o pior. Eu tive essa sorte. Nunca imaginei que fosse me ver numa situação daquela. Eu estava voltando para casa tarde, numa rua quase deserta, quando senti que havia alguém me seguindo. Não era só um cara, mas dois, e eles estavam armados. Meu coração disparou, e eu não sabia se corria, gritava ou fingia que não estava vendo. Foi quando, virando a esquina, avistei um senhor velho acenando para eu entrar numa casa. Parecia seguro, a única chance que eu tinha. Entrei sem pensar duas vezes, agradecendo, sem entender direito o que estava acontecendo. Meu nome é Leandra, tenho 24 anos e moro em São Paulo. Não naquela parte barulhenta da cidade, mas num bairro mais tranquilo, onde o barulho é menor.
Trabalho como assistente administrativa numa empresa pequena, e minha rotina normalmente é calma, sem grandes surpresas, até aquela noite. Naquele dia, precisei sair mais tarde porque havia muito para resolver no trabalho. Peguei o ônibus e desci antes do ponto final para pegar um atalho que conhecia. Sempre evitei ruas desertas à noite, mas achei que não teria problema. Quando percebi que os 2 homens armados estavam me seguindo, meu corpo congelou. Eles andavam rápido e dava para ver o brilho das armas nas mãos deles. Eu não sabia o que fazer. Só sentia um medo diferente de tudo que já tinha sentido. Virei a esquina e vi um senhor velho, com cabelo branco e roupa simples, parado na porta de uma casa antiga. Ele acenou para eu entrar e, naquele momento, parecia minha única chance. Sem pensar, empurrei a porta e entrei. A porta rangeu. O barulho ecoou, mas dentro da casa estava tranquilo. Era uma casa velha, com cheiro de madeira antiga e um pouco de poeira, mas que transmitia calma. As paredes tinham tinta descascada e o piso de madeira rangia a cada passo, mas não parecia abandonada. Havia móveis simples, um sofá gasto, uma mesa de madeira com plantas em vasos e quadros simples nas paredes. O velho ficou ali me observando sem pressa, me transmitindo uma sensação de segurança que eu não sentia há horas. Ele não falou muito, só ofereceu um copo de água, que aceitei agradecida. Tentei ligar para a polícia, mas meu celular não pegava sinal dentro da casa. Sentei numa cadeira de madeira tentando me acalmar. Lá fora, o silêncio era grande, diferente do barulho da rua onde eu estava antes. Fiquei ali por um tempo, ouvindo só o silêncio e sentindo que estava protegida. A presença daquele homem velho me dava paz no meio do medo que eu carregava. Eu não sabia o nome dele, nem de onde tinha saído, mas naquele momento, isso não importava. Quando tentei sair, a porta abriu normalmente e lá fora a rua estava vazia e silenciosa, sem sinal dos homens que me perseguiam. Respirei fundo, ainda nervosa, mas com a certeza de que estava segura, pelo menos por enquanto. Aquela casa velha, apesar da aparência, não era um lugar de perigo. Era um refúgio inesperado numa noite sem saída. Depois daquela noite, a imagem da casa e daquele senhor não saía da minha cabeça. Era estranho, porque a casa era antiga, com paredes descascadas e piso de madeira rangendo. Mas dentro dela, eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Não era uma casa abandonada, mas parecia que o tempo tinha parado ali, num jeito tranquilo, diferente do resto do bairro. O bairro onde tudo aconteceu não era dos mais movimentados. Parecia ter parado no tempo, com ruas de paralelepípedos, poucas casas e muitas árvores. À noite, ficava tudo silencioso, quase estranho para quem está acostumado com o barulho constante da cidade. Era um silêncio que não assustava, só esperava o dia clarear. A casa ficava numa esquina com uma varanda pequena, onde havia plantas em um vaso torto, coberto por poeira fina. A pintura da porta estava descascada e as janelas eram de madeira antiga, com vidros que pareciam nunca terem sido trocados. Do lado de fora, o jardim tinha mato alto e folhas secas espalhadas, o tipo de lugar que a maioria das pessoas passaria direto, achando que estava abandonado. Dentro, tudo era simples, mas cuidadoso. Móveis antigos, detalhes gastos pelo tempo, mas não quebrados. Na parede da sala, quadros com fotos antigas, provavelmente da família. O cheiro era forte de madeira velha misturado com poeira, mas não era ruim. Trazia uma sensação de história e presença. O senhor tinha um jeito calmo, devagar, como se estivesse acostumado a esperar e cuidar das coisas ao redor. Ele não me perguntou nada, nem quis saber quem eu era. Ficou ali, só me olhando com uma expressão tranquila, como se dissesse: "Você está segura aqui." Não sei como fez isso, mas naquela noite ele foi a única coisa que me fez sentir protegida. Enquanto eu tentava me acalmar sentada naquela cadeira de madeira, escutava o silêncio do bairro. Não havia barulho de carros ou pessoas falando. Às vezes, o vento passava pelas árvores ou uma folha caía. Era um silêncio que fazia o coração desacelerar, que afastava o medo que eu sentia na rua sendo seguida. Apesar da aparência antiga e meio esquecida, percebi que alguém cuidava da casa. As plantas na varanda, por mais secas que estivessem, estavam lá. Não parecia um lugar abandonado de verdade, mas uma casa que não precisava de novidades, que mantinha as coisas como sempre foram.
O velho parecia ser o único morador, uma presença silenciosa que protegia aquele espaço. O bairro, no geral, era calmo demais para uma cidade grande como São Paulo. Poucas pessoas nas ruas à noite e, quando alguém passava, cumprimentava com um sorriso simples. Um lugar onde as pessoas se conheciam, mesmo que não fossem próximas. Um bairro que guardava histórias que ninguém contava. Fiquei pensando muito naquela casa e naquele homem. Como alguém tão simples e velho podia ter sido meu livramento naquela noite? A sensação que ele passou não foi só de segurança física, mas uma calma que parecia ir além do que eu podia explicar. Era como se ele tivesse colocado um escudo invisível ao meu redor, me protegendo do que estava lá fora. Nos dias seguintes, tentei voltar àquela rua, querendo entender melhor o lugar, encontrar o velho para agradecer, mas não o vi mais. A casa parecia a mesma, antiga e quieta, mas vazia. O mistério ficou martelando. Perguntei para pessoas do bairro sobre o velho e recebi respostas que só aumentaram o enigma. Disseram que ele morava ali há muitos anos, conhecido por ajudar quem precisasse, mas que já tinha falecido fazia tempo. A casa estava vazia. Fiquei sem chão. Como ele poderia ter me ajudado se já tinha partido? Pensei que não era coincidência, mas uma ajuda espiritual, um livramento vindo de alguém que, mesmo morto, continuava cuidando daquele lugar e das pessoas em perigo. Essa ideia me assustou, mas trouxe conforto estranho. Era como se o velho fosse um guardião invisível, uma presença que aparece quando estamos em perigo, mesmo sem vermos. Desde então, o bairro, a casa e o velho ficaram guardados na minha memória como um segredo que mudou minha vida. Sei que muita gente não acredita, mas eu sei o que vivi, e isso me basta. Mesmo depois de tudo, a sensação de que algo não estava certo não me deixou em paz. A casa, o velho, o silêncio do bairro, tudo ficou martelando. Não era medo direto, como quando fui seguida, mas uma inquietação que crescia. Comecei a notar coisas estranhas. Quando passava perto daquela rua, sentia um peso no peito, uma mistura de calma e desconforto difícil de explicar. Era como se a casa me observasse, mas não de um jeito ruim. Só uma presença que eu sentia sem ver. Falei com vizinhos. Alguns diziam que ninguém morava lá fazia tempo, outros contavam histórias de quando ele ainda estava vivo. Uma vizinha mais velha me disse que o velho morreu há muito tempo e que a casa estava vazia desde então. Passei a evitar aquela rua à noite, mas sentia a necessidade estranha de voltar, de entender o que havia acontecido comigo. Era mistura de gratidão e medo. Em casa, comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava com a casa antiga, com o velho sorrindo para mim, acenando de longe. Não falava, só transmitia a calma que senti naquela noite. Acordava com o coração acelerado, sem saber se aquilo era aviso ou pedido para que eu voltasse. Num desses dias, fui a uma biblioteca procurar registros. Encontrei uma matéria antiga sobre o homem que morava naquela casa. Contava que ele era simples, conhecido por ajudar vizinhos, que a comunidade sentia falta dele. A matéria dizia que ele morreu há mais de 20 anos e a casa permanecia vazia desde então. Não entendia como podia estar lá para me ajudar, mas a história reforçava que ele era uma pessoa boa, respeitada. A cada dia que passava, a sensação de que aquela ajuda foi maior só aumentava. Não conseguia tirar da cabeça que aquele velho era mais que um homem, uma presença enviada para me proteger naquele momento difícil. Mas o mistério continuava. Por que ele apareceu para mim? Por que naquela rua deserta? Por que naquela casa esquecida? Essas perguntas não tinham resposta e isso me deixava inquieta. Mesmo assim, não conseguia deixar de sentir gratidão enorme por ter sido salva. Aquele velho, quem quer que fosse, me deu uma chance de continuar. E isso era o suficiente. Depois de tanto pensar, decidi buscar a verdade. Voltei ao bairro durante o dia. Conversei com mais moradores antigos que reconheciam a descrição do homem. Uma senhora disse que ele se chamava João, conhecido por ajudar, que morreu há décadas e que a casa estava vazia desde então. Perguntei como ele podia ter me ajudado e ela sorriu, como se soubesse que essa pergunta não tem resposta simples. Disse que João era uma espécie de anjo do bairro, que aparecia para proteger nos momentos difíceis, mesmo depois de partir. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Não era só história de gente velha criando mito, era uma sensação que eu conhecia bem.
A paz que senti naquela casa com aquele velho que surgiu para me salvar. Fui à prefeitura procurar registros oficiais. Encontrei ficha antiga que confirmava tudo. João da Silva, solteiro, aposentado, morava sozinho ali até a morte, que ocorreu há muitos anos. A casa estava desabitada desde então. Juntando as peças, entendi que naquela noite, quando eu estava sendo perseguida e sem saída, surgiu aquela figura calma, que me ofereceu abrigo, segurança e silêncio que afastou o perigo. Não foi uma ajuda comum, foi uma proteção que escapa à lógica. O fato de a casa estar vazia e o homem já ter morrido só reforçava isso. Fiquei dias refletindo e percebi que vivi um livramento, uma intervenção espiritual que salvou minha vida. Contar para amigos foi difícil. Muitos achavam que eu inventava ou exagerava, mas eu sei o que vivi. Fui salva por alguém que não estava mais entre os vivos, mas escolheu proteger. Desde então, aprendi a acreditar em sinais, em presenças invisíveis. A casa, o bairro, o velho, tudo ficou na minha memória como prova de que a ajuda pode vir de onde menos esperamos. Mas o livramento deixou marcas. A presença do velho parecia nunca partir. Às vezes, sentia algo ali comigo. Um peso, um arrepio, um olhar invisível. Era um medo que não sumia, um lembrete de que o perigo podia voltar. Essa experiência mudou minha vida. Entendi que o medo às vezes é um alerta, uma proteção do corpo e da mente, que o invisível pode nos cercar, proteger ou vigiar. Hoje, quando passo perto daquela casa, sinto uma mistura de medo e gratidão. Sei que fui salva por um anjo da guarda silencioso, uma ajuda divina que apareceu quando precisei. Mesmo com o medo que insiste em voltar, sou grata pela segunda chance que recebi. E assim sigo carregando essa história que mudou tudo para sempre.